Oi, minha galerinha do oitavo, tudo bom com vocês? Saudade de vocês. E aí, novidade, né? Estamos aqui para dar aula em vídeo. Não sei se eu vou conseguir não, viu, amado? Não sou muito treinada nisso não, mas vamos lá. Tomara que vocês consigam entender o que eu gostaria de passar para vocês e tomara que vocês estejam bem. Tô com saudade de vocês. Quero ver todos em breve e que estejam todos com bastante saúde para que nos alegremos e contemos novidades uns para os outros. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de perguntar para vocês o que eu sempre pergunto quando eu chego na sua sala. Está lendo a Bíblia? Está conversando com Deus todas as manhãs, começando o dia com Ele, terminando o dia com Ele, passando o dia com Ele? Parabéns, se assim você está fazendo. E o seu diário? Está escrevendo um diário para Deus? Conversando com Ele, que é quem te entende, quem gosta de conversar com você e sabe tudo sobre você, antes mesmo de você ter sido formada no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia, sabe disso? Estão lendo? Eu li esse livro numa sentadinha, bem rapidinho. Ele tem 10 capítulos, muito bom. Filha de Rei, gostei bastante. Esse é o meu segundo nessa quarentena. Estou tomando água também. Você está tomando água direitinho? Está ingerindo frutas que têm vitamina C para que você tenha saúde, que a sua imunidade fique ótima? Está fazendo isso? Estou fazendo exercício físico também. Estou andando de bike. Olha aí, eu consegui andar no primeiro dia 16 quilômetros, no segundo 18 e hoje 20 quilômetros. Tô conseguindo. Chegar aí, nós vamos pegar uma corridinha juntos, ok? Mas é muito bom estar com vocês, é muito bom poder passar minha aula por aqui. Eu espero que eu consiga alcançar o objetivo. Vamos à nossa aula então. A nossa aula é sobre regência verbal. Lembra que nós já havíamos comentado na sala sobre regência? Lembra que nós até brincamos um pouco, mostrei para vocês o coral, falei para vocês o que era regente e falamos que regia uma orquestra ou regia canto, o coro? Lembra disso? Pois é. Regência verbal, nós vamos tratar de verbo. Você já fala que a regência é verbal, é porque trata-se de verbo. E verbo é o termo regente. Termo nós vamos chamar de regido, tá bom? Então, vamos ver vamos trabalhar alguns verbos separadamente aqui no vídeo, para que vocês saibam quais os principais verbos que nós mais usamos e como regê-los, ok? Então, vamos começando assim. Eu preparei para vocês um PowerPoint e eu não consegui, assim, na realidade, eu não consegui colocar aqui para que vocês vissem. Alguém vai me ensinar ainda, vou chegar lá. Mas, inicialmente, eu vou passando o áudio para vocês e vou disponibilizar o PowerPoint para que vocês estudem em casa com os pais ou vocês sozinhos e façam o exercício também, que já está pronto aqui, ok? Aí eu vou explicando aqui para que vocês usem o PowerPoint em casa. Então, regência verbal é um objeto de estudo em relação que estabelece uma ligação entre o verbo e seus respectivos complementos. Aí, trabalhando o verbo, eu vou relembrá-los de transitividade. Vocês lembram de transitividade? Que nós até comentamos sobre aqueles verbos que não precisam de complementos, que são chamados de intransitivos. Conversamos sobre isso. Eu até brinquei na sala com vocês, né? Quando a gente usa o termo assim, vamos dizer assim, o besouro morreu. Então, o verbo morrer não precisa de complemento, morreu. E aí, eu vou trabalhar hoje com dois verbos do intransitivo. Desculpa aí a pausa, deu um branco. Mas os dois verbos intransitivos que eu quero trabalhar agora aqui com vocês é o verbo chegar e o verbo ir. Se eu disser Maria Fernanda chegou, Maria Fernanda chegou, ponto final, chegou, ok. Agora, se eu disser a visita já se foi, então, se a visita já foi, ponto final, foi. Você entendeu que o verbo ir não precisou de complemento e o verbo chegar, Maria Fernanda chegou, também não precisou de complemento. Então, isso nós chamamos de verbo intransitivo, ok? É aquele que não precisa de complemento, ele por si só já te responde tudo e ponto final, tá bom? Aí vem o verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que precisa de complemento, porém não tem preposição. Então, ele precisa de complemento porque ele, por si só, não responde tudo. O verbo abandonar, por exemplo.
Quem a abandona, abandona alguém. Ou abandona alguma coisa. Então, você percebe que ele não precisa de complemento. Abandonar. Então, vamos dizer assim, o coronavírus abandonou o quê? Abandonou o quê? Abandonou o nosso planeta. Foi embora. O coronavírus abandonou o nosso planeta. Então, no complemento, abandonou o quê? O nosso planeta. Não tem preposição. Por não ter preposição, nós vamos usar o verbo abandonar como um verbo transitivo direto, ok? O verbo amar. O verbo amar, em algumas situações, ele pode ser direto e pode ser indireto também. Mas vamos usar o verbo amar como um verbo transitivo direto. A Ginália ama João Paulo, ok? Amo, viu, João Paulo? E amo todos vocês também. Mas eu vou usar João Paulo, que eu tô vendo o rostinho dele. Eu tô falando aqui, tô vendo o rostinho dele bem pertinho de mim. Lembra que eu falo assim, encosta sua cadeira um pouquinho, que tá muito perto de mim? Ele me ama, né? Eu também o amo. Então, a Ginália ama João Paulo. Quem ama, ama alguém, ama alguma coisa. Então, você percebe que o verbo amar pede um complemento? Sim, mas sem preposição. Então, se o complemento é sem preposição, é verbo transitivo direto. Então, é uma regência que eu vou fazer com o verbo amar. E vem o verbo transitivo indireto. Tem verbos que ele pede complemento e o complemento ele pede com preposição. Exemplo, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, já pede uma preposição. Você está lembrado do que é preposição, né? Lembra da musiquinha? A, ante, após, até. Aí você vai cantar a musiquinha, que eu não vou fazer isso aqui, né? Para não pagar mico. Mas aí você lembra da musiquinha e você vai lembrar. Tem preposição? Então, é verbo transitivo indireto. Não tem preposição? É verbo transitivo direto. Ok? Vou dar um exemplo aqui. Agradecer. O que é que você acha? O verbo agradecer é direto ou indireto? Quem agradece, agradece alguém. É isso? Quem agradece, agradece alguém. E aí eu posso dizer assim, deixa-me lembrar de Lara. Lara agradeceu a atenção de todos. Então, esse verbo é transitivo direto porque Lara agradeceu a alguém, agradeceu a atenção de todos. Não teve um complemento com preposição. E o verbo ajudar? O verbo ajudar precisa de complemento com preposição ou sem preposição? Quem ajuda, ajuda alguém, né? Quem ajuda, ajuda alguém. Então, você está ajudando o seu planeta ficando em casa, guardadinho, como é a recomendação do Ministério da Saúde? Você está fazendo isso? Parabéns. Então, quem ajuda, ajuda alguém. Então, não tem preposição, automaticamente é um verbo transitivo direto. Parabéns para você que respondeu. E eu tenho aqui o verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ser direto ou indireto também. Direto, você lembra? Direto é aquele que não tem preposição, indireto tem preposição. Então, o verbo assistir, ele tem duas prerrogativas. Ele pode ser no sentido de prestar socorro, no sentido, um médico, por exemplo, ele pode assistir prestando socorro ou assistir dando atenção, não é isso? Por exemplo, o médico assistiu o paciente, é sem preposição. Quando você usa o médico assistiu ao paciente, aí já tem uma preposição e ele já é indireto. Assistimos à queima de fogos. Esse a pede uma crase, é um a preposicionado. Então, automaticamente é indireto. O direito de reclamação assistia aos clientes. O direito de reclamação assistia, que é do verbo assistir, aos clientes. Também com preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Assiste-lhe o direito de reivindicação. Se tem assiste-lhe, esse pronome oblíquo entra como preposicionado e automaticamente ele é um verbo transitivo indireto.
E aí eu tenho um outro intransitivo também, que é o verbo casar. O verbo casar não precisa de complemento. Ao você usar esse verbo, você já diz tudo, ponto final, e não precisa de complemento. Eu passei aqui alguns verbos para vocês, só para vocês saberem o que é mesmo regência verbal. É você reger um verbo pedindo ou não complemento. E esse complemento você vai ver se ele é preposicionado ou não. Se for preposicionado, é um verbo transitivo indireto. Se não, é um verbo transitivo direto. E nós vamos trabalhando os verbos nas nossas aulas seguintes. Nós vamos trabalhando os verbos mais usados e os pouco usados também, para que você descubra no seu dia a dia se você está usando a regência corretamente, ok? Eu gostaria até de lembrá-los que, para a aula não ficar muito comprida, até que eu aprenda a mexer com essa mecânica aqui, eu vou passar para vocês o PowerPoint dessa primeira parte dos verbos, somente que eu citei, um exercíciozinho simples, e depois no próximo vídeo eu explico o exercício e vou melhorando as aulas de acordo com o meu aprendizado na tecnologia, tá bom? Deus abençoe vocês e que a aula de vocês seja motivadora e que vocês me passem o que vocês precisam mais saber, tá bom? Um beijo no coração de vocês, amo vocês. Tchau, tchau.